Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos para a última palestra antes do almoço, né? Acho que a gente deve estar com fome, mas vamos manter aqui o pique, porque é um tema muito importante que eu vou abordar. Meu nome é Leonardo, sou cardiologista, trabalho no INCOR a maior parte do meu tempo, vivo muito na prática o que a gente vai conversar aqui hoje. É um tema importantíssimo, cai pra caramba em prova, e não só em prova, como na vida prática nossa, qualquer pessoa que seja clínica, ou mesmo cirurgiões que trabalham em PA clínico, tem que manjar bem desses temas aqui, porque é muito dia a dia também de pronto-socorro, não só de medicina ambulatorial. São 3 temas: hipertensão primária, secundária e as emergências. Vamos tentar, é uma revisão, vou passar um pouquinho rápido por alguns temas, mas vamos tentar abordar a maior parte aqui dos assuntos. Não tá, passou, ótimo. Então vamos lá, começando, por que esse tema é tão importante? Hipertensão é importante porque comecemos que as doenças cardiovasculares, elas são responsáveis por 1/3 das mortes no mundo. Se pegar, lógico, na maior parte dos lugares, não sei onde está com guerra, né, que morrem muitas pessoas vítimas de alguma coisa, mas nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, as doenças cardiovasculares matam 1/3 da população. Desses, vamos desmembrar aqui, a doença hipertensiva isoladamente corresponde por 13% dessas mortes, sendo que a doença isquêmica do coração e as doenças cerebrovasculares estão intimamente ligadas com a hipertensão arterial. A hipertensão ela tem causa direta nessas patologias em percentuais acima de 70%. Então, a hipertensão ela causa a morte no percentual imenso de pacientes com doença isquêmica. Lembrando aqui que a ICC, um grande mecanismo da insuficiência cardíaca é a hipertensão de longo prazo não tratada. Por isso que é um tema tão importante para a gente abordar. Então, é fundamental que a gente saiba, já que a gente está lidando com hipertensão, o que tem de risco que pode levar um paciente a ser hipertenso. Lógico, a idade está muito relacionada, existe diferença entre o sexo feminino e masculino, a etnia também, em diversas partes do mundo, tem diferentes perfis de hipertensão, existem países que sequer temos pacientes hipertensos. Fatores socioeconômicos estão muito relacionados com condição de riqueza, principalmente de pobreza, enfim, sal, obesidade, consumo de álcool, sedentarismo e, logicamente, a genética, né, que a gente carrega individualmente, por isso que é tão importante ver história familiar quando a gente pega história de doente cardiovascular. Então, muito importante. E por que também é importante a hipertensão? Por que é um tema que tem que ser tão sabido? Porque, veja, apenas nos indivíduos adultos, metade deles sabem ser hipertensos. Então, pega uma população inteira de hipertensos, apenas metade desse povo sabe que tem pressão arterial. Por quê? Porque na parte da vez ela é assintomática, a pessoa acaba não identificando, não indo a médico, não descobrindo. Desses que são hipertensos, só 40% tratam. Ou seja, o cara até descobre, vai num pronto-socorro qualquer, mede a pressão e, sua pressão está alta, vai procurar um médico para avaliar, e a pessoa ignora e não vai fazer nada. Então, apenas o percentual baixo, 40% desses 50% que sabem, só 40% tratam. E desse povo, só 10% controla a PA adequadamente. Isso vai tanto de o paciente não tomar a medicação direito, não fazer as medidas clínicas, e mesmo dos médicos que muitas vezes vão ratear um pouquinho no tratamento dessa hipertensão, não vai ser tão bem controlada. Aqui, enfim, pacientes idosos, obesos, com baixo nível educacional, são aqueles que menos controlam a pressão arterial, né? Baixo nível educacional vai ter até de ler, né, o receituário para poder tratar adequadamente, tomar adequadamente as medicações. Então, assim, aqui só uma questãozinha para mostrar por que esse pessoal trata tão mal a questão, apenas por fins educativos. Muitas razões e diversas taxas de controle da pressão arterial. Qual que está errado aqui? Então vamos lá, aqui só para a gente ver o que está certo. A terapia pode interferir com a qualidade de vida do paciente. Sim, pensa você tomar uma, 2 ou 3 medicações, 2 a 3 vezes por dia. Muda muito a qualidade de vida. Então isso não motiva o ser humano a ficar tomando remédio. Falta de aderência ao tratamento, justamente por isso. São muitas tomadas diárias, muitas vezes o paciente vai se desencanar e não vai tomar. Enfim, os benefícios do tratamento não são óbvios para o paciente. Sim, uma coisa que é importante saber, a hipertensão, na maior parte das vezes, ela é assintomática. Então, como é que você vai convencer um ser humano, ainda mais uma pessoa com um baixo nível intelectual, que ele tem que tomar aquela medicação porque ele não sente nada, vai continuar não sentindo nada, mas a longo prazo, se ele não tomar, ele vai morrer.
Então, é difícil da pessoa entender isso. Pula a letra D, o fato da doença ser geralmente assintomática, que é o que eu acabei de falar. Logicamente que o errado é essa aqui, baixa eficiência das drogas utilizadas, pelo amor de Deus, né, para uma medicação entrar no mercado, ela tem que ser minimamente efetiva. Existem critérios para uma medicação entrar em circulação. Então, apenas para a gente poder dar uma revisadinha aqui, por que os seres humanos não tratam adequadamente a pressão. E a partir de nós, quando é que a gente tem que mandar o paciente medir a pressão arterial? Primeiro, se você é médico, em toda consulta tem que medir, mesmo que você seja ortopedista, lembrando que também é médico. Então, você tem que, qualquer médico, tem que medir a pressão do paciente em toda consulta médica. Agora, se você não é uma pessoa que vai em médico regularmente, pelo menos oriente seu paciente que, se a pressão dele for normal, né, aquela ótima, abaixo de 12/8, a cada 2 anos tem que medir novamente a pressão arterial. Agora, se ela está limítrofe, né, qualquer coisa entre 12/8 e 14/9, tem que reduzir isso para anualmente, porque pode ser que isso evolua em algum momento. Crianças, leia-se crianças e até 18 anos, né, tudo que eu falo aqui é acima de 18 anos, crianças acima de 3 anos anualmente, até completar os 18, que vira essa recomendação aqui de cima. E, já que nós vamos medir a pressão, a gente tem que medir direito, né? Não vou perder aqui 2 anos ensinando como é que mede a pressão arterial, mas a Sociedade Brasileira de Hipertensão fez uma cartilinha de enfermagem que entrega para os pacientes, tanto ensinando a fazer a medição com aquele aparelhinho automático, quanto com o manual. Então, assim, para medir a pressão que importa é a pressão de repouso, daquele cara que está, vocês não vão conseguir ler muito bem, infelizmente não está tão boa qualidade, 5 a 10 minutos de repouso, não pode ter feito exercício, tomado café, nenhum estimulante, enfim, a perna tem que estar descruzada, o braço tem que estar com a mão para cima, numa superfície, fletido, na altura do coração. Então tem toda uma recomendação específica de como medir a pressão arterial. Para aí sim a gente medir. Se o aparelhinho ele é automático, coloca o aparelhinho, espera acender o visor, aperta o botãozinho e anota o membro e o valor da pressão que deu. Agora, se você porventura vai utilizar com o manguito do método manual, lembrar que, sendo profissional de saúde, você deve aferir o nível da pressão sistólica por método palpatório. Então, quando você vai medir a pressão com o esfígmo manual, você vai colocar o esfígmo sempre a 2 a 3 centímetros da fossa antecubital, você vai palpar a artéria radial e vai estimar a sistólica quando sumir o pulso radial. Essa é a pressão sistólica. Depois, para a diastólica, você vai, espera 1 minutinho, reinfla o manguito, espera pelo menos 1 minutinho a 2 para fazer isso, passa 20 milímetros dessa pressão sistólica que você viu e vai descendo para poder estimar a pressão diastólica. É assim que mede com o manguito manual. E é fundamental ver a circunferência do braço. Não é qualquer manguito que serve para qualquer braço. Você tem que medir aqui, ó, bonitinha a cartilha, mede a ver a circunferência. E aqui embaixo mostra, ó, as dimensões do manguito para cada circunferência de braço. Então não é um mesmo manguito para qualquer braço. Você tem que medir o braço do seu paciente para ter uma aferição adequada da sua pressão arterial. Tem vários manguitos diferentes disponíveis no mercado. Então é fundamental usar o manguito correto. Só um adendozinho aqui em relação à especificidade de pressão arterial. Então, 2 coisinhas. Primeiro, os idosos. Idosos é uma população peculiar. Eles têm 2 peculiaridades que podem ocorrer com eles. Um é a hipotensão ortostática. O que é isso? Aquele cara que é hipertenso, toma seu remedinho de pressão, mas quando muda de decúbito, fica tontinho e tem vontade de cair, de desmaiar. Isso não é indicação de parar a medicação. Isso é uma complicação do paciente idoso. Muitas vezes isso está relacionado com o idoso que toma diurético junto, né? Tipo, toma uma das medicações antipertensivas, é o diurético. Manda o idoso se hidratar mais, muda, tira o diurético, coloca outra classe medicamentosa, orienta o cara a mudar de posição mais paulatinamente, mais devagarzinho. Mas é importante, isso é comum acontecer com os idosos, mas não é indicação de suspensão da medicação. No máximo, trocar o diurético por outra droga. E lembrando também da pseudohipertensão arterial. O paciente idoso pede a elasticidade dos vasos. O vaso fica duro. Então, dessa forma, quando você coloca o esfígmo aqui, você muitas vezes vai precisar de um nível de pressão do seu esfígmo maior do que efetivamente precisaria se o vaso não estivesse duro. Então, você vai superestimar a pressão arterial. A pressão da pessoa, se você fizer num método pegar uma PAI, vai estar lá o seu, 14/9. Mas, como a artéria está dura, quando você for inflar, vai precisar chegar em 17 para essa artéria dura colabar.
Isso é uma pseudo-hipertensão. A pressão do cara é 14, você está vendo 17. E como é que você sabe disso? Se o sinal de Osler é positivo. O que vem ser o sinal de Osler? Você pega, coloca o manguito, você vai inflar até você perder o pulso radial. Sumiu o pulso radial, vem aqui e tenta palpar a artéria braquial. Se ela for palpável, isso é um Osler positivo. Ou seja, você deve estar à frente de um paciente com uma pseudo-hipertensão arterial. A única maneira de você aferir, com certeza, é fazendo uma linha invasiva, né? Não tão simples assim, mas você já pode inferir que pelo menos ele está com a pressão acima do que é a real dele. E o efeito do avental branco, né? Avental branco é aquele medinho que a pessoa tem de médico, fica nervosinha, fica ansiosa, a pressão vai dar mais alta do que ela efetivamente é. Lembrando que isso também não é hipertensão, isso é simplesmente um cara que está ansiosinho na hora que vai medir a pressão. A pressão, ela varia muito com diversos fatores, inclusive com ansiedade, nervosismo, estresse, dor. Então tem que lembrar que se a situação não estiver confortável para o paciente, a pressão pode estar mais alta do que ela realmente é ou deveria ser. Em relação à aferição da pressão, que a gente sabe, primeiro, pressão de consultório, você tem que pelo menos fazer 2 aferições para pensar que o paciente é hipertenso, né? Você vai medir lá no consultório, do jeitinho correto. E também tem a automedida de pressão arterial, que você, médico, vai mandar lá ao paciente, mede lá a pressão para mim durante uma semana, de manhã, de tarde, à noite. Essas são as medidas que a gente chama de casuais, né? Casual do consultório é casual do paciente. Essas medidas têm um potencial maior de falha, potencial maior de erro. Então, existem 2 modalidades de medir a pressão arterial que são, digamos assim, mais fidedignas para que a gente possa ter o valor real da pressão. Uma é o MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial. O que vem a ser isso? Você vai pegar a pressão por método indireto, pode ser tanto automático quanto o manual, mas o lance é fazer 3 medidas quando acorda, 3 medidas ao dormir, por 5 dias consecutivos. Ou 2 ao acordar e 2 ao dormir por 7 dias. Você vai pegar essas medidas de pressão todas, lembrando que não deve ser confundido com uma automedida da pressão arterial, que é aquela que o paciente faz de maneira casual, é uma coisa bem certinha, sistematizada, né? 3 medidas de manhã e 3 à noite de maneira sistematizada. E quando está acima de 135 por 85, é quando você considera que o paciente é hipertenso. Você vai somar todas as históricas, você vai dividir pelo número de medidas, todas as diastóricas dividir pelo número de medidas, vai dar um valor. Se estiver acima de 135 por 85, esse ser humano é hipertenso por essa medida, por essa aferição. Em que a gente usa isso? Para identificar o paciente hipertenso do jaleco do avental branco. Também para identificar o efeito do avental branco. São 2 coisas parecidas, mas diferentes. O que é o hipertenso do jaleco branco, ou do avental branco? É aquele cara que é o normotenso, mas na consulta vai estar hipertenso porque ele está nervosinho. É quando você faz alguma medida dessa indireta, você vê que ele é normotenso na verdade. O que é o efeito do avental branco? É a mesma coisa, mas sem mudar a classificação do ser humano. Exemplo, a pressão do cara é 11 por 7, você mediu 13 por 8. Aumentou 20 milímetros na sistólica, 10 na diastólica, que é o critério para ser uma hipertensão do avental branco. Ele era normotenso, continuou normotenso. Ou o cara tem uma medida de 150 por 90. Na sua aferição está 170 por 95, sei lá, que seja. O cara era hipertenso, continua hipertenso. Então isso é um avental branco, porque não mudou a classificação do paciente. Só um detalhezinho das diferenças. Identificação de hipertensão mascarada, o que é isso? É um paciente que na sua medida casual, você lá no consultório, está normal, mas você vê que você não está muito confortável não. Esse paciente é hipertenso, não é possível, tem muito fator de risco, tem lesão de órgão-alvo, alguma coisa não está te deixando confortável, você não está pegando a pressão alta dele, mas ele é hipertenso. Beleza, faz um MRPA que você vai diagnosticar esse cara. E também, lógico, a avaliação da terapêutica anti-hipertensiva, né? Ver se está indo bem os remedinhos que você está dando, também vale a pena você utilizar. Acho que eu tenho que ir mais para cá para o negócio poder passar. E a outra modalidade que nós temos, que aí é, digamos, a padrão ouro para avaliação de pressão arterial, é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, famoso MAPA, né? Enfim, o MAPA é o registro do método indireto, é automático, né? Fica lá no bracinho, vai medir durante as 24 horas, enquanto o paciente está fazendo atividades habituais. Vai medir durante o dia, fazendo as atividades, vai medir durante a noite, enquanto ele dorme. É aí que está o pulo do gato. A aferição noturna
Porque é essa aferição noturna que nós temos que avaliar a pressão diastólica e o descenso noturno da pressão arterial, que é algo obrigatório. Os pacientes que não têm isso, que mantêm uma hipertensão diastólica à noite, ou não têm o descenso noturno adequado, consegue predizer que ele tem um risco aumentado de doenças, né, de eventos cardiovasculares fatais, como infarto e AVC. Por isso que o MAPA é um exame tão importante, porque ele consegue, por essas aferições noturnas, predizer eventos cardiovasculares, o que outros métodos não conseguem fazer. Aqui é o que é considerado normal. Nas 24 horas, a hipertensão acima de 125 por 7,5, durante o dia, na vigília, acima de 130 por 35, e à noite, é 135, tá? Está errado. E na vigília, e à noite, dormindo, 110 por 70. Qualquer valor acima disso, você considera que o paciente é hipertenso. Em quem que você vai fazer? Muito semelhante a um RPA, só um pouquinho mais de filigrana. Suspeita de hipertensão do avental branco também, ou o efeito avental branco, para avaliação da terapêutica hipertensiva. Em quem? Em pacientes que a pressão casual, ou seja, do consultório, continua elevado, apesar do tratamento que tiver otimizado, para ver o diagnóstico de hipertensão resistente ou efeito do avental branco. Ou seja, aquele paciente que está otimizadinho, mas a pressão continua alta. Esse cara pode ter uma pressão resistente. O que é uma hipertensão resistente? Você precisa de mais de 3 drogas para controlar a pressão do cidadão. 4 ou mais drogas, esse é um cara hipertenso resistente. Você tem que confirmar que o cara é hipertenso resistente mesmo, né? Então você vai ter que... resistente ou refratária. Eles estão começando a tentar modificar, separar um pouco os conceitos, mas na diretriz ainda não tem essa separação. Então, resistente e refratária funcionam da mesma forma. Então, nesses casos, tem indicação de fazer o MAPA. E também, se a pressão casal estiver controlada, mas está em indício que está progredindo as lesões de órgão-alvo dele. Qualquer que seja a lesão de órgão-alvo que você identifique, tipo uma microalbuminúria, por exemplo. Então, se a casual está normal e continua progredindo, vamos ver que talvez ele esteja hipertenso ainda, só você está com uma hipertensão mascarada aí na sua frente. E também naqueles normotensos que estão com lesão de órgão-alvo, ou seja, não é aquele cara que está tomando medicação e parece estar controlado, é aquele cara que não toma nada, mas está tendo progressão de órgão-alvo, está tendo alterações que não são justificadas num cara que não é hipertenso. Aí tem indicação formal também de você fazer o MAPA nesses pacientes. E, logicamente, para investigar hipotensão arterial naqueles doentes que estão relatando muito, que você não consegue pegar a hipotensão, você pode fazer um MAPA, que o MAPA vai acabar te mostrando que realmente você faz períodos de hipotensão, você vai ter que ajustar a sua medicação antihipertensiva. Então, essas são as indicações de MAPA. Então, aqui apenas um quadrinho mostrando as diferenciações entre cada tipo de aferição. Pressão no consultório, MAPA e MRPA. Não vou me ater nos detalhes de número. O importante o normotenso é que todos os valores estão abaixo do valor de referência. O cara está hipertenso e todos estão acima do valor de referência. A hipertensão do avental branco, aquela do consultório, está acima da referência, mas o MAPA e o MRPA estão abaixo da referência. E a hipertensão mascarada é aquela que do consultório está abaixo do valor de referência, que é 14 por 9, mas o MAPA e o MRPA estão elevados. Aqui é aquela explicaçãozinha do efeito do avental branco que eu já dei para vocês. Então, isso aqui é o gráficozinho da diretriz, mostrando como é que você faz o diagnóstico de hipertensão arterial nos pacientes. Então, visita 1, mediu a pressão, tirou história, viu tudo bonitinho, exames laboratoriais. Se o cara está numa emergência hipertensiva, que eu vou falar no final, bom, enfim, é outro braço, né? Vai para o pronto-socorro poder tratar isso daí. Agora, a diretriz, o grande pulo do gato, é que a diretriz ela criou uma classificação a partir de risco adicional. Então, a gente vai mostrar uma tabelinha mais à frente. Então, você, hoje em dia, não olha mais a pressão isoladamente. Hipertensão é isso, vou tratar. Não. Você vai associar o valor da pressão do ser humano e do risco cardiovascular adicional que ele possui. A partir disso, você vai definir o tratamento do seu paciente e a agressividade do seu tratamento. Então, veja, qualquer pressão acima de 14 por 9 com risco cardiovascular alto, já vou falar que é risco cardiovascular alto, olha, é muito complexo, já vai ter que tratar a hipertensão direto. Já se diagnostica hipertenso, você já vai tratar o cara. Agora, se a pressão dá acima de 14 por 9 e o risco cardiovascular é baixo ou moderado, lógico, e também qualquer valor acima de 18 por 11. 18 por 11 é um nível de pressão que não dá para você achar que esse cara está nervosinho na consulta. É muito alto, não tem nervosismo que faça a pressão ficar acima de 18 por 11.
Então, um cara que na primeira medida já dá acima de 18 por 11, você pode ter certeza que esse ser humano é hipertenso. Eu te falo que também com esse valor já é risco cardiovascular alto. Enfim, então isso já é diagnóstico de hipertensão, já vai tratar esse cara. Agora, as pessoas que têm a pressão acima de 14 por 9, com risco cardiovascular baixo ou moderado, esse é o cara que vai ter uma segunda medida de pressão. Pode ser no consultório, pode ser um mapa, pode ser um MRPA. Se a medida do consultório, a segunda, for menor do que 14 por 9, era só uma hipertensão do avental branco. Se for, mentira aqui, né? É uma hipertensão do avental branco. Opa, caramba. Aqui, se for abaixo de 14 por 9, é uma hipertensão do avental branco. O cara é normotenso. Se porventura estiver acima de 14 por 9, 2 medidas te dá a liberdade de dar o diagnóstico de hipertensão arterial para o seu paciente. Você vai tratá-lo. Mesmas considerações para o MRPA. Que se tiver menor do que o valor de referência é normotensão, se tiver acima é hipertensão. Então não tem grandes dificuldades para fazer o diagnóstico da doença hipertensiva nos nossos pacientes. Só seguir um ritmo de investigação que no final vai dar certo a coisa. E aqui é a classificação da hipertensão arterial, que foi mudada nas últimas diretrizes. A gente tem uma diretriz de 2016, de outubro de 2016. Acabou de fazer um ano que ela foi publicada. Eles mudaram um pouquinho, deram uma copiada no Joint americano, que agora a pressão normal é abaixo de 12 por 8. Essa é a pressão que interessa para o pessoal. Qualquer coisa entre 12 por 8 e 14 por 9 virou pré-hipertensão. Então antes era normal, limítrofe, né? Não é normal. Tira essa palavra normal, é ruim. Tudo que é 12 por 8 é ruim. Então, agora virou pré-hipertensão, para já deixar a pessoa com mais medinho de acontecer alguma coisa. E o resto não mudou muito. Hipertenso grau 1, vai aumentando de 20 em 20, né? De 14 a 16 é grau 1, 16 a 18 é grau 2, acima de 18 é grau 3, e a diastólica aumenta de 10 em 10. De 90 a 100 é 1, 100 a 110 é 2, acima de 110 é 3. Lembrando que temos também a hipertensão sistólica isolada, que é a sistólica acima de 140, mas a diastólica abaixo de 90. Então, enfim, essa é a classificação da hipertensão. E também lembrando que o que vale é a pior. Se tem uma sistólica e uma diastólica, a mais alta é o que vale para o diagnóstico da hipertensão. Muito importante, isso está claro para vocês. Olha o joint, é igualzinho, só não tem o estágio 3. Então a gente deu uma copiadinha no joint nesse quesito. Então vamos lá, vamos investigar o nosso paciente com hipertensão para a gente poder decidir como é que a gente vai tratar esse ser humano. Então, primeiro, a gente tem que pegar alguns dados de história, né? Você tem que fazer uma história completa do seu paciente, pelo menos na primeira consulta. Identificação completa dele, tem que ver a profissão, a condição socioeconômica que está relacionada, se ele já sabe ser hipertenso, os níveis de hipertensão, se ele já teve algum sintoma outro, né? De DAC, de C, de qualquer doença que possa estar relacionada à lesão de órgão-alvo, indício de hipertensão secundária, vamos falar mais à frente. Tem que ver fatores de risco modificável, de dislipidemia, tabagismo, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, etilismo e hábitos não saudáveis. A partir desses hábitos, lógico, ver a avaliação dietética, é fundamental. Ver o quanto de sal que o cara consome, quanto de álcool que ele bebe, gordura, cafeína, e se ele come coisa que vale a pena, né? Fibras, frutas, vegetais, né? Coisas que faz bem, né? Que a maioria das pessoas não consome. Também tem que ver se toma alguma medicação que pode ou elevar a PA ou interferir com o tratamento. Não que eu vá, tem tabelas imensas mostrando isso, de medicações tanto que elevam a pressão, quanto que interagem com as medicações antihipertensivos. É mais fácil você buscar o bulário para você ver o que interfere. Mas é importante perguntar o que o cara toma e pesquisar. Tem que ver se ele tem gota, DAC, C, mulher, história de pré-eclâmpsia prévia ou eclâmpsia, doença renal, DPOC, disfunção sexual, que, por exemplo, isso também muda o que você vai dar para o seu paciente. Tem que ver o perfil psicossocial dele, pensar, ver se tem depressão, ansiedade, pânico, situação familiar. Isso vai interferir na medida de pressão do cara. Se o cara está muito estressado, tende a apresentar-se hipertenso para você, sem muitas vezes ser. E, lógico, pegar a história familiar, né, pregressa, né, de diabetes, de hipertensão, doença renal, AVC, DAC, enfim. Lembrando que tudo é para homens abaixo de 55 e mulher abaixo de 65. É isso que traz história familiar positiva para você em parentes de primeiro grau, né? Não é meu pai teve um AVC com 90 anos de idade, isso é a vida, né? Enfim, tem a ver com risco prévio do paciente.
Enfim, então muito importante isso. Fundamental também no exame físico, você além de medir a pressão e a frequência cardíaca, fazer medidas antropométricas específicas do seu paciente. Quais são elas? Primeiro, ver a relação cintura-quadril, você vê a circunferência da cintura e a circunferência do quadril, divide uma pela outra. Lembrando que uma cintura normal de mulher é 88 e de homem 102 centímetros. A relação, dividindo um pelo outro, acima de 85, acima de 0,85 para mulheres e 0,95 para homem, mostra risco cardiovascular aumentado. Né? Nem precisa dizer que o meu é aumentado, né? Mas enfim. Então, estou fazendo dieta. E além disso, fazer também o IMC. E também é mais uma medida antropométrica para a gente poder avaliar o risco cardiovascular do paciente. São riscos, digamos assim, um pouco menores do que já ser tabagista, do que já ser diabético, mas agrega para você poder avaliar o risco cardiovascular do seu paciente. Além disso, se você tiver suspeita forte de doença arterial obstrutiva periférica, tem que fazer um índice tornozelo braquial. Quem são essas pessoas? Qualquer ser humano entre 50 e 70 que fume, ou seja, diabético, esse é um cara com risco aumentado de obstrução arterial periférica. Todas as pessoas acima de 70 anos, pessoas com dor na perna ao exercício, com alteração de pulso e membros inferiores e já com doenças, já um vasculopata sabido, né? Já tem doença coronária, carotídea ou renal. Então essas pessoas já vasculopatas são pessoas que, já que entupiu aqui para cima, pode entupir aqui para baixo. Então é um cara que você faz medida no consultório. E lógico, aí é uma coisa da diretriz, com pacientes com risco cardiovascular intermediário. Aqueles que têm risco intermediário, que vocês vão ver que são pessoas já com alguns fatores de risco, na tabelinha também tem indicação de fazer para avaliar se não tem uma alteração de fluxo inferior. Então como é que é? Você vê a pressão do tornozelo, vê a pressão do braço do mesmo lado, então mediu pressão aqui, mediu aqui, dividiu uma pelo outro. O que é normal? Que seja acima de 0,9 essa relação. Se for entre 0,7 e 0,9, uma obstrução leve, 0,7 a 0,4, obstrução moderada, abaixo de 0,4 de relação, uma obstrução grave, né? O ser humano tem que ir para o vascular para fazer alguma coisa. Isso aqui mostra um risco cardiovascular imenso para o seu paciente. Já pulou aqui. E quais exames de sangue a gente tem que pedir para o paciente hipertenso na primeira análise, na primeira avaliação? É uma rotininha básica, nada muito complexo. Exame de urina, potássio, glicemia de jejum e HB glicada, tudo isso é classe 1 por diretriz. Você tem que procurar diabetes, tem que ver o ritmo de filtração glomerular estimado, você vai fazer cálculo, já vou mostrar a formulazinha ali. Creatinina plasmática, fundamental para esse cálculo. Colesterol total, HDL, triglicerídeo, ver se o cara é dislipidêmico. Isso tudo é pesquisa para ver fatores de risco. Ácido úrico, hiperuricemia também é fator de risco cardiovascular, tem que ter ácido úrico. E um eletrocardiograminha de 12 derivações faz parte de todo o exame físico cardiovascular. Né? Se um cara vai fazer um exame cardiovascular, o eletro faz parte praticamente do exame físico do paciente. Então, assim, o cálculo aqui do ritmo de filtração é pela forma de Korotchkov aqui, enfim, para avaliar. E também lembrando que a gente pode calcular o colesterol, o LDL, a partir daquela formulazinha de colesterol para triglicéridos abaixo de 400, mas hoje em dia muitos fazem método direto de aferição de LDL, muitos laboratórios fazem identificação direta. Então aqui só lembrando, o que é fator de risco maior? Fator de risco maior é tabagismo, é dislipidemia, é diabetes mellitus diagnosticada, é idade, qualquer pessoa, homem acima de 55, mulher acima de 65 tem risco aumentado. História de doença cardiovascular familiar, lembrando aí o oposto, mulher abaixo de 65, homem abaixo de 55. Esses são os caras com altos fatores de risco cardiovasculares que vai entrar no nosso risco adicional. Esses seres humanos aqui não estão em muito bons lençóis do que tange o tratamento da hipertensão arterial. Também temos outros fatores, como eu já falei, a relação cintura-quadril aumentada, a circunferência da cintura isoladamente aumentada, precisa de microalbuminúria, você pode dosar na sua urina. Microalbuminúria vai identificar lesão renal, isso é lesão de órgão-alvo, tem que ser dosado. Tolerância à glicose diminuída, glicemia de jejum alterada, HB glicada elevada sem diagnóstico de diabetes, já entra como um fator de risco para o seu paciente. Menos importante, mas entra. Hiperuricemia também é um fator de risco para você levar em consideração.
PCR ultrassensível aumentada e, lógico, história familiar, né, de hipertensão, história de pré-eclâmpsia na pessoa ou na família, são fatores de riscos maiores. Outras coisas que podem ser vistas é procura ativa de lesões de órgão-alvo. Isso já vai dar um risco cardiovascular imenso para o seu paciente. Então, também no exame físico, não tem que fazer eletro. Com eletro, você pode ver se o paciente tem HVE. HVE mostra que ele já é um hipertenso de longo prazo, já mostra um risco aumentado cardiovascular. Qualquer lesão de órgão-alvo já vira risco alto. Né? Enfim, por índice de Sokolov e Cornell, não vou perder muito tempo por isso. Aqui você soma S de V1 com R de V5 ou V6. Aqui você vai somar o R de AVL com S de V3, vai ter o valorzinho para você poder ver se o paciente tem HVE. Pode fazer um eco também, que também vai diagnosticar se tem HVE ou não. Pode fazer um ultrassom Doppler de carótidas para ver a espessura médio-intimal da carótida. Se estiver muito aumentada, isso mostra que o paciente também tem risco alto, já é lesão de órgão-alvo, já vira alto risco. Índice tornozelo braquial abaixo de 0,9 também é alto risco. Depuração de creatinina ou clearance, né, clearance de create diminuído, mostra que já tem lesão renal. Tudo isso é lesão de órgão-alvo, tudo isso é alto risco. E aqui a microalbuminúria, né, ou entre 30 e 300, acima de 300 já é macro, né, e a relação albumina-creatinina acima de 30. Todas essas pessoas você classifica como lesão de órgão-alvo, que de cara já viram o paciente para você tratar diretamente. Vamos fazer um break aqui e continuamos no próximo bloco. Muito bem. Continuemos então a aula. Bom, então, isso aqui é igual a lesão de órgão-alvo, é igual a alto risco cardiovascular. Eu vou mostrar que vocês vão ter que tratar esse ser humano. E, logicamente, né, se o ser humano já teve alguma coisa específica, já teve um AVC qualquer, já infartou, angina revascularizou, já tem uma nefropatia significativa, retinopatia avançada, doença arterial periférica diagnosticada, não tem dúvida que esse cara é um risco de lesão de órgão-alvo, um cara com risco cardiovascular aumentadíssimo. Tudo isso você vai tirar a partir de história, exame físico e alguns exames laboratoriais simples que podem ser coletadas. Essa é a tabelinha do risco adicional individual do paciente hipertenso. Veja, sem fator de risco, 1 a 2 fatores de risco, 3 ou mais fatores de risco esses diferentes de diabetes, doença renal crônica, doença cardiovascular sabida ou lesão de órgão-alvo. Então, assim, aquele cara que, porventura, já teve um AVC prévio, já é de risco alto, independente do nível tensional. Você vê que já começa aqui do 30 para o 40, do 35 para 90. Você só vai desencanar de fazer uma avaliação dessa se a pressão dele está abaixo disso, abaixo de 130 por 35. Qualquer coisa acima disso, você já tem que aplicar a escala de risco adicional. Aí assim, você vê que quase ninguém tem risco baixo, né? A maioria está muito mal aqui nos seus lençóis. Então, o cara que a pressão não é alta, não tem fator de risco, beleza, né? Não tem absolutamente nada. Agora, o cara sem risco adicional, não tem nenhum fator de risco, só a hipertensão, se ele tem hipertensão grau 1 é risco baixo, se é grau 2 é moderado, se é grau 3, como eu falei, qualquer 18 por 11 já vira alto risco cardiovascular para você tratar esse cara de cara. Você vai ver que isso muda o tratamento do paciente. Se você tem 1 a 2 fatores de risco, sem ser isso aqui, se a pressão é limítrofe, o risco cardiovascular é baixo. Se já é hipertenso grau 1, é moderado. Qualquer coisa acima de grau 1 já vira alto risco cardiovascular. Se o cara tem qualquer tabagismo e dislipidemia, 2 fatores de risco e tem 17 de pressão sistólica, ele já entra aqui de alto risco cardiovascular, por exemplo. Se vocês têm 3 ou mais fatores de risco, ele já abre risco moderado mesmo antes de ser hipertenso. E qualquer grau de hipertensão ele é de alto risco cardiovascular. Agora, o doente com lesão de órgão-alvo, doente diabético, paciente com doença cardiovascular ou renal crônico, ele já é alto risco cardiovascular mesmo antes de ser efetivamente um paciente hipertenso. Então,
de maneira mais fácil, né, é mais fácil decorar quem que é baixo risco, porque o restante você vai ter que tratar, basicamente. Lógico que você não vai dar remédio antihipertensivo necessariamente aqui, a depender do valor que eu vou mostrar qual é a meta pressórica. Mas o cara, se não tiver fator de risco até hipertenso grau 1, você fica tranquilo que o risco do cara é baixo. Se o cara tem 1 a 2 fatores de risco e ainda não é hipertenso, você fica tranquilo. Todo o resto você pensa, vou ter que tratar a pressão desse cidadão. É a maneira mais fácil de você pensar para não ter que decorar cada buraquinho. Porque todo risco moderado e risco alto tem indicação de tratamento medicamentoso direto da pressão arterial, como a gente vai ver mais à frente. Então, assim, por que é importante a gente saber os grupos de pacientes? Por causa da meta de pressão arterial. Pacientes hipertensos estágio 1 ou 2 de risco baixo ou médio, desculpa que essa setinha é para vir daqui, tá? Não é para vir daqui, não. Tá um pouquinho, deu uma desconfigurada. Paciente hipertenso estágio 1 ou 2 de risco baixo e médio, a meta é a pressão ficar abaixo de 14/9. Agora, aqueles hipertensos e limítrofes, mesmo aquele grupinho de 130, 139, 85, 89, que seja de risco cardiovascular alto, e aqueles nefropatas com proteinúria, a meta pressórica é 13/8. Então você veja, mesmo aquele cara que é diabético e a pressão está 137, né, não está hipertenso, por 88, esse cara vai tratar a pressão, que a meta dele é ficar abaixo de 13/8. Então, por isso que é importante saber, mesmo o cara que não é hipertenso, a meta dos alto risco é diferente das metas dos baixos riscos. Então, mesmo aquele cara não hipertenso, mas ele tem lesão de órgão-alvo, ou é nefropata, ou entra em ritmo, ou é risco cardiovascular alto, só diabético já virou risco cardiovascular alto, ganha uma pressão abaixo de 13/8, mesmo não hipertenso de verdade, ele vai tratar a pressãozinha arterial dele. Então aqui é a tabelinha de quem que você trata e como você trata a pressão a partir do risco adicional. Sem risco adicional, tratamento não medicamentoso isolado. Aquele cara, que é o slide mais da frente, você vai mudar a qualidade de vida, fazer dieta, cortar sal, nananana. E você, enfim, segue o cara. Se o risco adicional é baixo, você vai tratar não medicamentoso por 6 meses. Só aí depois de 6 meses, se não atingir a meta pressórica, perdendo peso, mudando sal, atividade física e afins, você entra com tratamento medicamentoso. Agora, qualquer risco adicional médio e alto já ganha remédio de cara. Não é um cara que você vai insistir em medidas de qualidade de vida. É um cara que você, lógico, vai insistir em medidas de qualidade de vida. Todo mundo tem que ter ideia que não é para consumir sal, que é para atividade física, dieta adequada, não consumir gordura, isso é óbvio, né? Mas esse cara você já vai de cara dar remedinho para ele do seu consultório a partir do diagnóstico da hipertensão. Lembrando que a não ser que seja acima de 18 por 11, ou já tenha alto risco cardiovascular, precisa de uma segunda consulta para você diagnosticar. Essa segunda consulta já vai sair com medicaçãozinha. E se o risco for alto, também. Sempre não remédio e remédio junto para risco médio e alto. Por isso que é importante saber que tem essa classificação de risco cardiovascular dos pacientes. Então, tratamento não medicamentoso, não tem muito segredo, diminuir o peso, baixa bem a pressão, mudar o padrão alimentar, reduzir consumo de sal, moderar o consumo de álcool, que é moderar o consumo de álcool, 30 gramas para homem, 15 para mulher. Mulher é metade do consumo de álcool para homem. Um exemplo, uma latinha de cerveja tem 15, o homem pode beber 2, a mulher só pode beber uma. Por exemplo, o homem pode tomar 300 ml de vinho e a mulher só 150. Isso vai dar os 30 gramas e os 15 gramas. Então, lembrando que é um pouquinho menor para mulher e homem. E lógico, prática física, exercícios físicos, pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo 30 minutos, 3 a 5 vezes por semana, fundamental. Baixa razoável. Você vê que, a depender do nível da pressão do ser humano, se o cara for de sorte e ficar nas bordas superiores, só fazendo isso aqui, o cara baixa a pressão enlouquecidamente. Né? Não é à toa que, sei lá, alguns artistas aí, pessoas fizeram bariátricas, perderam, por exemplo, um peso monstruoso, mudaram a dieta e tomavam medicações de pressão e pararam de tomar porque deixaram de ser hipertensas. Tenho casos reais no meu dia a dia. Bom. E aqui só para gradual dos 6 gramas de sal, 4 colheres rasas de sal dá 5 gramas de sal, só para configurar aqui que são 6 gramas. É um pouquinho mais do que 4 colherinhas rasas, é bem pouquinho sal, precisando de uma dieta de 24 horas da pessoa. Então vamos para a parte de remedinhos, né?
é uma infinidade, aqui é um mundo, lógico que eu não vou ficar falando de cada um individualmente, vamos falar como é que você trata o ser humano. Primeiro, medicação antipertensiva, ela tem que ter algumas características, né? Para você dar um remédio para o ser humano, tem que ter capacidade de reduzir a morbimortalidade cardiovascular, né? Tem que modificar a mortalidade, tem que ser eficaz por via oral, né? Pela boca que você vai dar para o ser humano, tem que ser bem tolerado, se for mal tolerado você não vai conseguir tratar ninguém, tem que ser usada de preferência no menor número de tomadas por dia, justamente pela qualidade de vida, para o cara aderir ao tratamento, ser iniciado com a menor dose efetiva, né? Tem que ter um espaço para andar, né? De uma menor dose para uma maior dose, para você poder ir tateando devagarzinho. Enfim, ele tem que poder ser usado em associação, ou seja, não pode ser uma medicação que se usar com outro remédio vai perder efeito, né? Tem que poder agregar valor, né? Agregar efeitos. Ser utilizado por... E isso aqui é fundamental. E que isso aqui é um dever, vamos botar assim. Qualquer medicação antipertensiva, onde você pensar em fazer alguma coisa, o cara tem que tomar por 4 semanas. Então tem que ser as medicações têm que ser tomadas por 4 semanas para poder você pensar em fazer alguma coisa. Antes de você modificar, né, elas, né, salvo em situações especiais. E lógico, tem que ter controle da qualidade da produção dela, né, quando for fazer, né, fazer um laboratório adequado para você não estar comendo farinha. Então aqui só deixando bem claro que você deve utilizar pelo menos 4 semanas a medicação antipertensiva, salvo em situações especiais, antes de você aumentar a dose, substituir a monoterapia ou mudar a associação de fármacos que você começou anteriormente para o seu paciente. Então você não pode ir com muita sede ao pote, pelo menos 4 semanas você avaliar a terapêutica adequada do seu paciente. Então quais são os antipertensivos? Apenas falar das classes aqui, sem minuciar cada um. Os diuréticos tiazídicos, eles que principalmente são utilizados e têm controle de mexer com a pressão arterial. Os inibidores adrenérgicos, como de ação central, os alfa-bloqueadores, os beta-bloqueadores e alfa e beta-bloqueadores, tem vários tipos diferentes, enfim, não vou entrar em detalhes. Os bloqueadores de canal de cálcio, os inibidores da ECA, os bloqueadores de receptor AT1-angiotensina 2, os BRA, né, que são semelhantes ao IECA, mecanismo de ação, e os vasodilatadores diretos, está no final, não é à toa, que são sempre as últimas opções de tratamento antihipertensivo, os vasodilatadores diretos, estão ali no finalzinho. Enfim, lembrando aqui das causas de hipertensão refratária ou resistente, ainda não tem uma efetiva, né, diferenciação dessas duas terminologias. Enfim, primeiro, por que o cara está com a pressão alta? Meu Deus, ele é muito grave? Não necessariamente. Ele pode estar tomando, você pode estar medindo inadequadamente a pressão do cara, pode não estar com uma medida efetiva, pode estar comendo sódio pra caramba, pode não estar com uma terapia diurética adequada, doses adequadas da medicação. Dose inadequada tanto do diurético como das outras medicações. Tem que ver interação com drogas, tipo anti-inflamatório, drogas elíticas, simpático-miméticos. Essas medicações tomadas juntas são medicações que interagem, o cara pode ficar hipertenso. Você vai tirar essas medicações, a pressão do cara normaliza. Cara que bebe muito álcool e, logicamente, você pode pensar, se está tudo muito bonitinho, os anteriores, pensar em hipertensão secundária, que vocês vão ver que um dos quesitos para você pensar em hipertensão secundária é um certo grau de refratariedade ao tratamento antihipertensivo. E lembrando para o paciente aderir. Quando você vai dar um remédio para o paciente, você tem que garantir que ele vai aderir, que ele vai tomar a bodega da medicação. Então, assim, primeiro, é muito comum uma falta de conhecimento do paciente sobre a doença dele. E com isso, ele não consegue se motivar a tratar uma doença que é crônica e não sente nada. Então, você tem que orientar bem o seu paciente para ele poder ficar a fim de tomar as medicações. Lembrando, baixo nível socioeconômico, mesmo aspectos culturais e crenças, podem, enfim, não deixar o cara com uma autoestima suficiente para tomar as medicações antihipertensivas. Tem que papear com o seu doente. Relacionamento inadequado com a equipe de saúde. Se ele não sentir confiança, ele não vai tomar a medicação adequadamente. Tempo de tratamento prolongado, dificuldade na marcação da consulta, falta de contato com os faltosos e com aqueles que deixam o serviço. Ou seja, se você não seguir certinho o seu paciente, ele vai acabar não aderindo. O cara tem que vir no médico de tempos em tempos, assim, num tempo não muito longo, tem que haver contato da equipe de saúde, ligar na casa do cara, ver se ele está bem, se está tomando, se está se sentindo-se bem. Tem que ter esse approach maior com os pacientes. E muitas vezes custo elevado da medicação e efeitos colaterais indesejados, né? Se você quer passar um remédio, por exemplo, para um paciente pobre que não tem no posto, esse cara não vai tomar a medicação. Você tem que, enfim, se adequar à realidade do seu paciente. E lembrando que você pode alterar muito a qualidade de vida depois que você começa o tratamento do seu paciente. Então ele tem que estar muito próximo a você para ele poder
tratar adequadamente. Então aqui mostra a abordagem inicial de como é que eu vou começar a tratar. Ah, tá bom, é um doente que agora eu falo assim, não, vou dar remédio para esse cara. Ele se enquadra como risco moderado ou alto, ou já passou lá os seus 6 meses de avaliação, continua hipertenso. Como é que eu vou tratar? Então a gente divide em 2 grupos, estágio 1, estágio 2 e 3. Estágio 2 e 3 de hipertensão, sempre você já vai começar de cara a tratar o cara com terapêutica dupla. Já de cara. Se a pressão está muito alta, não vai responder com um remedinho só. Se ela está lá 15 por 9, responde com um remedinho só. Se está 17, um remedinho não vai responder a pressão do cara. Então já terapêutica dupla. Agora, se o cara é hipertenso grau 1, com risco cardiovascular baixo ou moderado, aí você pode começar com monoterapia. Qualquer uma menos vasodilatador direto. Como eu falei, a última lá, a última escolha, vasodilatador direto. Então, se o risco do cara não é alto, você pode começar com monoterapia. Agora, se o risco do cara é alto, mesmo hipertenso grau 1, já vai para a combinação como aquele paciente estágio 2 ou 3. Então, quem você começa com terapêutica dupla? Hipertenso grau 1 com alto risco cardiovascular ou qualquer hipertensão grau 2 ou 3. Já são 2 remédios de cara. Agora, aquele cara hipertenso grau 1 com risco baixo ou moderado, você pode tentar a monoterapia. É lógico, não teve resposta, você tem sempre 3 opções. Você pode aumentar, no caso aqui da a monoterapia, trocar a monoterapia ou adicionar uma segunda droga. Se o cara já está tomando 2, você pode aumentar a dose da combinação, pode trocar a combinação ou colocar uma terceira droga. Se você fez essas medidas e também não deu certo, coloca mais medicação. Aí você vai brincando de botar mais remédio, mais remédio, mais remédio, até que você controle a pressão do seu paciente. Só que você tomar mais do que 3 remédios e investigue, porque alguma coisa não está muito bom. Ou ele é um hipertenso secundário, ou ele não está fazendo a coisa adequadamente. Aqui, ó, associação de diurético. Isso é importante saber. Basicamente, como é que você associa a medicação? Diurético com alguma coisa, bloqueador de canal de cálcio com alguma coisa. Decora assim que você não erra. Tá? Então, assim, associação, você vai associar 2 medicações antihipertensivas, você vai dar um tiazídico com outra classe ou um bloqueador de canal de cálcio com outra classe. Basicamente, essas são as melhores associações de medicação antihipertensiva. Então, ó, diurético com outro diurético diferente, por exemplo, um tiazídico com uma espironolactona, por exemplo, enfim, com um simpaticolítico central, com beta-bloco, com inibidor de ECA, bloqueador de AT1, com inibidor de renina, com bloqueador de cálcio, enfim, não importa. O que importa é você fazer uma associação correta. A associação correta é diurético com alguma coisa, bloqueador de canal de cálcio com alguma coisa. Na diretriz tem essa tabelinha aqui, bem bonitinha, que mostra as associações medicamentosas. Você vê que a maior parte passeia por aqui, ó. Diurético, bloqueador AT1, bloqueador de cálcio, inibidor de ECA. Beta-bloque, tadinho, está cada dia menos utilizado. A gente não está usando muito beta-bloqueador, ele está meio caindo por terra para tudo quanto é coisa. Enfim, e você só vê aqui, ó, o que não pode fazer nunca, hipótese alguma, já cansei de ver prescrição assim, dá vontade de chorar, é a pessoa associando bloqueador AT1 com inibidor de ECA. É o mesmo mecanismo de ação, não adianta associar. Então não pode fazer, é proscrito associar bloqueador AT1 com inibidor de ECA. Já cansei de ver prescrição assim. Enfim, então aqui vendo que essas associações aqui sempre vão bem. De preferência diurético com alguma coisa, bloqueador de cálcio com alguma coisa, vocês não vão errar. Isso é a hipertensão primária. Acredito que agora vamos para a secundária. Não é muito complicado, mas lógico, tem que ler, tem que reler, tem que estudar para as nuancezinhas acontecerem, vocês não se esquecerem. Então vamos falar um pouquinho de hipertensão secundária, um negócio que também cai em prova, um negócio importante. Só vou falar das 3 que mais caem. Acontece em 3% dos hipertensos, então, enfim, não é uma coisa tão comum assim, mas é importante. Aqui é a listinha de todas, mais importantes. Renovascular, feocromocitoma, hiperaldo primário, coarctação de aorta, doença renal parenquimatosa, Cushing, apneia do sono, cada dia mais comum, com a população ficando obesa, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo e acromegalia. São as principais causas. Vamos falar só de 3 delas aqui, que são as que mais caem. Em quem que você pensa em hipertensão secundária? Qualquer pessoa? Não é qualquer pessoa, tem que ter um critériozinho. Primeiro, a hipertensão ela tem uma curva que ela é mais comum entre os 30 e 50 anos. Qualquer coisa que aparece antes do 30 e depois dos 50 é esquisito, você pode pensar em hipertensão secundária. Paciente hipertenso grave, já de cara, grau 3, não é tão comum um paciente hipertenso primário já abrir uma hipertensão grave desse jeito, então pode pensar em hipertensão secundária.
ou mesmo aquela resistente à terapia. Resistente a 3 drogas, né? 3 drogas não deu certo, esquisito, pensa em secundária. Lembrando da tríade do feocromocitoma, né, da palpitação, sudorese e cefaleia em crises, faz você de cara pensar em feocromocitoma para o seu paciente, apesar de não ser tão comum assim. Enfim, uso de fármacos e drogas que possam elevar a pressão arterial. Por isso que é importante ver na história o que o cara toma e pesquisar se interfere na pressão. Basta você tirar a medicação que, né, resolveu a hipertensão secundária do cara. Enfim, tem que procurar faces ou biotipos de doenças crônicas, tipo um cara com cara cushingoide, um cara acromegálico, um hipertireoidismo lá com seu olhão saltado. Então tem que buscar as faces de doenças específicas. Massas e sopros abdominais também vão falar a favor de patologias secundárias. Assimetria de pulsos, creatinina sérica aumentando, que não é tão comum, tem que pensar em doença parenquimatosa ou mesmo doença renovascular. Hipopotassemia espontânea pelo hiperaldo e alterações de exame de urina, proteinúria, hematúria. Não são coisas comuns no hipertenso habitual. Então, se você vê uma dessas coisinhas aqui, você pode pensar que tem algum mecanismo secundário ocorrendo. Então, falemos das 3 que mais caem habitualmente. Primeiro, hiperaldo primário. O hiperaldo nada mais é do que alguma coisa que está produzindo muita aldosterona, tipo hiperplasia da suprarrenal, um adenoma, um carcinoma. A prevalência vai até de 22%, é bastante comum. É mais comum já abrir hipertenso estágio 2 e 3, e o lance que em um pouco mais de 1/3 dos pacientes pode ter hipopotassemia espontânea, o que vai fazer você pensar no hiperaldo. Em prova, ninguém vai botar uma história de um hiperaldo com potássio de 4,5. Não, vai botar um potássio de 3, de 2,8, alguma coisa assim, para você poder pensar em hiperaldo. Enfim, então potássio baixo é a dica por hiperaldo. Então você vai rastrear, confirmar, diagnosticar diferencial para tratar. Como é que você investiga? Tranquilo também, basta você dosar a aldosterona sérica e a atividade da renina plasmática. Dosou esses 2 trequinhos, você vai ver se a divisão de um pelo outro, aldosterona por atividade de renina plasmática, se a diferença der menor do que 30, isso não é hiperaldo. Esquece, vai procurar outra coisa. Agora, se essa diferença der maior que 30, a aldosterona dividida pela atividade da renina, associada a uma aldosterona acima de 15, isso é provavelmente um hiperaldo, mas não fechou ainda. Aí você tem que fazer o teste de sobrecarga salina, fazer 2 litrão de soro fisiológico em 4 horas. Aí você vai de novo e dosa a aldosterona. Se a aldosterona não suprimiu o suficiente, ou seja, está acima de 5, você confirma que é um hiperaldo primário. Se suprimiu, ou seja, está abaixo de 5, não. Isso é uma hipertensão primária ou mesmo algum outro diagnóstico. Não é um diagnóstico muito difícil de fazer. Se deu acima de 5 aqui, aí vamos para exames de imagem, TC, ressonância, para ver o que está acontecendo. Se é uma hiperplasia, se é um adenoma, se é um carcinoma. Se for adenoma ou carcinoma, arranca fora. Se for hiperplasia adrenal, você não vai arrancar as suas adrenais, as duas, né? Então você vai dar espironolactona, que vai, enfim, vai antagonizar o lactone que está alto, né? A aldosterona que está alta no seu paciente. Você entope o cara de espironolactona, que é o nome comercial, né? Aldactona, que você vai controlar o sintoma do seu paciente hipertensivo. Feocromocitoma. A feocromocitoma não é tão comum, mas, enfim, cai. É prevalência de 0,1 a 0,6%. De modo geral, são tumores neuroendócrinos da adrenal ou de Paraganglio, lance que eles secretam catecolaminas. Pode ser esporádico ou pode ser associado a algumas síndromes genéticas. Pode ser tanto único quanto bilateral, benigno ou maligno. 1/3 tem hipertensão paroxística, aquelas salvas que eu falei, que é isso aqui, ó, cefaleia, sudorese e palpitação episódica, mas outra metade acaba sendo hipertenso sustentado, você não vai conseguir diagnosticar por essa tríadezinha aqui. Como é que a gente diagnostica o feocromocitoma? O melhor exame é a metanefrina plasmática, mas a gente não tem aqui no Brasil. Então não adianta a gente usar isso aqui para diagnosticar. É a melhor sensibilidade e também uma ótima especificidade. A gente tem esse resto aqui, ó, catecolamina plasmática, catecolamina urinária, metanefrina urinária e o ácido vanil-mandélico urinário. Você vê que a maior especificidade é o ácido vanil-mandélico. Se isso aqui for positivo, aí você pensa no diagnóstico de feocromocitoma. Qualquer um deles positivo, você pensa no diagnóstico de feocromocitoma. Se você tiver pelo menos 2, aumenta o seu poder diagnóstico associado.
para poder diagnosticar tomografia ou ressonância ou a cintilografia com metilbenzilguanidina, que tem ótima especificidade, qualquer um dos três pode tranquilamente diagnosticar lá o seu tumorzinho, o seu feocromocitoma. O tratamento sempre, né, de preferência, ele é cirúrgico, você vai tirar, mas nesse meio tempo você vai tratar o paciente clinicamente. Ele libera catecolaminas, que vão se colar em alfa receptores e beta receptores. Só um único adendo que você primeiro faz o alfa bloqueio antes de fazer o beta bloqueio do seu paciente. Se você fizer primeiro o beta bloqueio, vai tudo para o alfa, vai toda a catecolamina direcionar para o alfa, o cara faz um choque circulatório. Então primeiro você alfa bloqueia o paciente, tem um exemplo aqui de como você pode alfa bloquear, e depois faz o beta bloqueio. No pré-operatório tem remédios aqui fazer pela veia, né? Enfim, também fazer alfa bloqueio e beta bloqueio, para você poder operar e tirar fora o tumorzinho que você achar que vai curar o seu paciente do feocromocitoma. Então, o único detalhe é isso. Você tem que se tocar para uma prova, é que você nunca começa beta-bloqueio antes de fazer o alfa-bloqueio dos receptores do paciente. É essa a única pegadinha efetivamente possível. E a hipertensão renovascular, que foi o terceiro que eu escolhi, prevalência de 4%. Na maior parte é aterosclerótica, o cara é vasculopata, vai entupir a artéria renal de um lado do outro ou dos dois lados. Enfim. E a fibrodisplasia, que é comum em pacientes jovens. A causa mais comum de estenose de artéria renal em pacientes jovens é a fibrodisplasia, que a artéria fica toda tortinha, vou mostrar uma fotinho mais na frente. O tratamento, de modo geral, cura, ou pelo menos melhora bem a pressão do paciente, e principalmente preserva a função renal. Pode ser cirúrgico ou por stent. Hoje em dia, cada vez mais stent do que cirurgia. Vai lá, coloca uma molinha lá na artéria renal e ela fica bonitinha, também vai ter uma fotinho para vocês verem. Enfim, quando é que você corrige? Cara com hipertensão resistente, com perda progressiva de função renal, evoluindo com IC, e aquele cara com edema de pulmão de repetição. Uma coisa também que é grande dica de prova, o edema pulmonar de repetição, que é o fluxo pulmonar edema, enfim, que é o paciente que do nada faz edema agudo de pulmão, enfim, isso não tem outra causa aparente. Características do hipertenso secundário renovascular, mesma coisa, ter abaixo de 30, acima de 50 anos, hipertensão muito alta, refratária a múltiplas terapias, paciente com aterosclerose difusa, com sopro, enfim, com azotemia significativa, porque você bota inibidor de ECA com cara com estenose, reduz muito o fluxo renal, dessa forma acaba sendo bastante complicado, piora a função renal muito rapidamente, você tem que pensar no diagnóstico, assimetria renal e esse flush pulmonar edema aqui, edema agudo de repetição, sem causa muito aparente, é muito comum em hipertenso renovascular. Aqui é uma fotinho de fibrodisplasia, todo displásico, e aqui uma foto de uma aterosclerose, né, enfim, que você vai tratar com um stentezinho bonitinho. Diagnóstico pode fazer com cintilografia com captopril, tem uma ótima sensibilidade e especificidade, pode fazer também com ultrassom Doppler, vendo que tem obstrução, com angiografia digital, por CAT e por angiorressonância, todos os métodos que pode ver lá que está com obstrução da artéria renal do seu paciente. Aqui só mostrando, pré-angioplastia, pós-angioplastia, você vê que fica bonitinho, trata muito bem a estenose de artéria renal do seu paciente. E aqui são outras causas, né? As outras causas que nós temos que não vou esmiuçar tanto, mas tem que lembrar que pode dar a hipertensão secundária, como a apneia do sono, né, aquele paciente que ronca muito, com sonolência diurna, tem que fazer uma polissona, o acromegálico, doença renal parenquimatosa, aquele com hipertireoidismo, com catecolaminas em excesso, por uso medicamentoso mesmo, ou por estresse intenso, a coarctação de aorta, né, território de congênita, e os pacientes com Chiнгode também podem fazer hipertensão secundária. Lembrar desses grupos, da investigação e do tratamento adequado. E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre urgências e principalmente emergências hipertensivas. Realidade de pronto-socorro também temos que saber identificar e tratar. Então, assim, não tem muita diferença, assim, muita enrolação para diagnosticar cada uma delas. Emergência hipertensiva, quando você diagnostica, você tem que tratar correndo, primeira coisa. Por que você tem que identificar a emergência hipertensiva? Você tem que reduzir a PA imediatamente com drogas endovenosas. E uma urgência hipertensiva é aquele cara que está sintomático com uma pressão acima, uma diastólica acima de 120,
mas que você não tem lesão de órgão-alvo diagnosticada. Vou mostrar aí um bando de lesão de órgão-alvo à frente. Então, cara que está com a pressão muito alta, e leia-se o muito alto, a gente se baseia na pressão diastólica, 120 de diastólica, mas que está com mal-estar, está com uma runheira, mas não está com uma lesão renal progressiva, não está com infarto com supra, não está dissecando a aorta, não está acontecendo nada assim, catástrofe com o ser humano, isso é uma urgência hipertensiva. Você pode baixar a pressão com droga via oral, de 24 até 48 horas, que pode ser feito inclusive ambulatorialmente. Começa no pronto-socorro, depois vai para o ambulatório, vou falar mais um pouquinho aqui na frente. E tem que lembrar que é o mais comum de pronto-socorro da pseudocrise hipertensiva. O que mais você vai pegar no pronto-socorro não é uma emergência hipertensiva, não é uma urgência hipertensiva. Você vai pegar uma pseudocrise hipertensiva. O que é isso? É aquele ser humano que, ele, de modo geral, ele já é hipertenso, tem uma elevação transitória por evento emocional, doloroso, desconfortável. Tipo enxaqueca, tipo uma labirintopatia, dor musculoesquelética, pós-operatório, pânico. Esse povo vai levar a pressão secundariamente. Se tem uma causa, não, ele está com isso aqui, está com dor de cabeça, aí está com a pressão alta. A pressão alta elevou secundariamente. Enfim, não há evidência de deterioração rápida de lesão de órgão-alvo. A abordagem da causa, que é tipo enxaqueca, da tontura, de um modo geral, vai tratar a pressão do cara. Você não precisa dar nenhum remédio para a pressão arterial dele. Basta que você trate a causa básica, que você trate a dor de cabeça, trate a tontura, trate a ansiedade, o cara, nossa, perdeu um ente querido, tá lá, dá um diazepam para o ser humano que a pessoa vai baixar, não precisa tratar a pressão do paciente. É muito comum esse pessoal receber medicação antihipertensiva. Não é para tratar esse povo. Então aqui um quadrinho só para ficar mais fácil. Elevação da pressão acima de 18/12. Não tem sintoma, é um hipertenso crônico mal controlado. Você não vai fazer nada, você vai mandar o cara para casa. Tá bom, meu querido, tchau, tchau. Vai, vaza. Enfim. Se o paciente está com graves sintomas de lesão de órgão-alvo, é uma emergência hipertensiva. Sintoma leve sem lesão de órgão-alvo é uma urgência. Está com ansiedade ou dor, é uma pseudocrise. Você vai tratar cada um de uma maneira. Aqui remedinho é V, aqui VO, aqui tratar o sintoma. Nada muito complexo. Só rapidamente lembrando que o que configura uma emergência hipertensiva? Edema cerebral. O cara com emergência hipertensiva, ele perde o controle que o nosso corpo tem de variabilidade pressórica, você vê. O normotenso, ele consegue segurar a pressão arterial num nível de PAM. O cara de hipertenso crônico já desvia essa curva para a sua esquerda e já consegue controlar a pressão cerebral com níveis de PAM mais elevados. Agora, se a pressão subir demais e passar desse nível, aí vai, enfim, aumentar a pressão dentro do cérebro, dando edema e hemorragia cerebral. E isso é uma emergência hipertensiva. Lembrando, se a pressão cair demais também, vai dar sintomas como isquemia, infarto, sintomas ruins. Mas a emergência hipertensiva é esse cara aqui, que a pressão ultrapassou o controle cerebral do fluxo cerebral do paciente. Que é fundamental em todo ser humano que chega, que está com a pressão lá na casa do chapéu, se está em dúvida se é uma emergência hipertensiva ou não. Fazer fundo de olho. Todo doente hipertenso, que você está em dúvida de estar com quadro grave, ganha fundo de olho. Por causa disso aqui, de papiledema. Se você fez o fundo de olho e viu papiledema, isso é igual a uma emergência hipertensiva. Enfim, então esse cara aqui é o cara que você tem que sair correndo, você tem que tratar esse cara muito rapidamente. E aqui os exemplos, o que é emergência hipertensiva? É lesão de órgão-alvo, é o cara que faz um AVC isquêmico, faz uma hemorragia intraparenquimatosa, faz um HSA, faz uma dissecção de aorta, aqui é a laminazinha de dissecção, aqui outra laminazinha de dissecção. Isso são emergências hipertensivas. Na dissecção, só lembrando que você tem que dar uma morfininha, tem que dar um nipride, tem que dar beta-bloqueador, você tem que controlar a pós-carga e reduzir a pressão de pulso, fundamental no tratamento da dissecção especificamente, não só baixar a pressão, mas dar um beta-bloque para diminuir a contração cardíaca. Também é emergência, infarto agudo do miocárdio com supra de ST, isso é uma emergência hipertensiva. Por exemplo, infarto sem supra, tem uma dorzinha, tem uma tropozinha positiva, isso vira uma urgência. Emergência é infarto com supra de ST. Isso aqui, edema agudo
agudo de pulmão. Isso é uma emergência hipertensiva. Você vai ter que não só dar medicação para baixar a pressão, como nitroglicerina ou nitroprusiato, mas tem que reduzir a pré-carga com diurético, morfina, enfim, para diminuir a pré-carga e a pós-carga. E fundamental no edema agudo, nunca esqueçam, CPAP, indicação grau 1, edema agudo de pulmão. Nesses pacientes que chegam em edema agudo, você põe um CPAP classe 1, reduz a mortalidade cardiovascular desses pacientes. Fundamental lembrar de botar CPAP nesse cara quando chega no pronto-socorro. E no tratamento das emergências, só uma coisinha muito importante que está aqui nesse slide. Isso aqui, ó. A redução inicial não deve ultrapassar 25% da pressão média inicial. Não é para despencar a pressão do cara, é para tirar da emergência. Você tira baixando 25% da pressão do que o cara chegou. Não precisa desabar a pressão do cara, é baixar em 25%. Critério prático, pressão diastólica abaixo de 100. Lembrando que emergência é V e urgência é VO. A droga é V de escolha na emergência hipertensiva, nitroprusiato de sódio, nome comercial Nipride. É para ligar Nipride só no paciente que está infartando, você vai ligar nitroglicerina. No resto é nitroprusiato, que a meia-vida do cara é rápida. Se ele fizer hipotensão, você desliga que rapidamente o paciente recupera a pressão arterial. Nunca esqueça, papiledema é igual a emergência hipertensiva. Liga nitroprusiato no seu paciente. Tem que pesquisar papiledema em todos os pacientes com hipertensão que está em dúvida de emergência hipertensiva. Já o cara com urgência, você vai baixar a VO lentamente e vai poder mandar para casa para ir baixando paulatinamente. Não tem desespero, tem que baixar a pressão, mas você pode mandar para um acompanhamento ambulatorial já agendado de preferência com o médico para o cara não fugir e não ir para o mundo. Então, a urgência é muito mais tranquilo, o tratamento sem desespero. E a pseudocrise, medicação sintomática para o paciente, não precisa tratar a pressão arterial do seu paciente. Rapidamente, voando, que estão fazendo pressão na minha pessoa, 6 questões para finalizar aqui a aula. Muito rápido, só para sedimentar o conhecimento. Paciente no serviço de ortopedia devido a uma entorse do tornozelo, está com dor. O médico constatou PA 16/11, todo o resto era normal. A melhor conduta é o quê? O paciente está com uma puta dor por conta desse entorse do tornozelo e a pressão está um pouco alta, assintomática. Ixi, esse aqui está sem coisinha. Qual é o melhor tratamento? Tratamento escalonado da pressão em ambulatório. O cara está com algum sintoma? Não. Tem que tratar a pressão do cara? Não. Tratar a dor do cara. Encaminha para o ambulatório para ele ver se ele é hipertenso mesmo e tratar ambulatorial. Sobre as emergências, ele quer o errado. Clinicamente, encefalopatia hipertensiva, isso, tem que aumentar a pressão do cérebro. Exige imediata redução da pressão arterial? Também. Recebe o mesmo diagnóstico do paciente sintomático com hipertensão aguda, porém não tão elevado? Sim. Se a pressão é aguda mesmo que não seja acima de 18/12, mas está com lesão de órgão-alvo, está sintomático, está com papiledema, é uma emergência. Pode ocorrer na eclâmpsia, na glomerulonefrite, na intoxicação. Sim. Agora, considera-se o paciente com nível de 22/14 assintomático? Não. Doente assintomático nunca vai ser emergência hipertensiva. É um cara que é um hipertenso mal controlado, pessimamente controlado, mas vai controlar ambulatorial. Não é um cara para você desesperar no pronto-socorro. Essa questão imensa que vocês têm aí ela disponível é basicamente para vocês verem que é um ser humano com uma porção de fator de risco. O cara, ele já tem diabetes, tem dislipidemia, o cara, tem sobrecarga atrial e ventricular, o que não falta é lesão de órgão-alvo para esse paciente. Aí ele pergunta qual é a afirmativa correta. A correta é letra E, é só uma observação. Pacientes com lesão de órgão-alvo, paciente já com alto risco cardiovascular, é sabido que a associação de ECA e amilodipina é muito melhor do que a associação de diurético com alguma dessas duas medicações. Então, é só para deixar isso muito claro, que apesar de poder ser diurético em alguma coisa, bloqueador de cálcio em alguma coisa, com doente esculhambado, associação de bloqueador de cálcio com IECA, mesmo bloqueador de cálcio com outras medicações, o bloqueador de cálcio deve ser preferencial, e o IECA está muito relacionada à progressão de lesão renal, né? A controle, a melhora tanto cardiovascular, remodelamento cardíaco, o IECA, como proteção renal dos nossos pacientes. Aqui, ó, só para mostrar como é que cai o paciente com hipertensão secundária. Um paciente com hipertensão, mas fala que ele está com murmúrio vesicular diminuído, fala que o paciente
Está com intolerância progressiva aos esforços. Isso aqui, ó, sonolência excessiva durante o dia. Não vai escrever isso aqui à toa. Você fala é a matinal, aí fala um bando de coisa, qual é a hipótese? Um cara hipertenso com sonolência durante o dia, você vai pensar em apneia obstrutiva do sono, vai fazer uma polissono para o diagnóstico do seu paciente. É assim que cai, nada muito complexo. Um homem de 26 anos, olha aqui, fala, hipertenso, fala um bando de coisa, joga aqui, ó, potássio de 2,7. E que ele quer falar de um paciente que está hipertenso com potássio baixo, que ele tem um hiperaldo primário, nada muito complexo. E para finalizar, mulher 43 anos, obesa, episódios frequentes de cefaleia pulsátil, com náusea e fotofobia, enfim. Isso aqui, em enxaqueca, aferiu 21/12 em casa, foi no pronto-socorro, estava 18/11, frequência cardíaca tudo normal, fundo de olho, só esclerose de arteríola retiniana, não tem papiledema. O que é isso aqui? Enxaqueca, vai tratar a pressão? Não, vai tratar a dor de cabeça. Olha que fácil, acabou. Se alguém quiser contato comigo, só mandar um e-mail para mim. Muito obrigado e bom almoço.